Amor Bandido tem ótimas cenas de ação, porém, por se focar demais na ação, ele esquece que um filme ele não se sustenta apenas por isso. E é sobre isso que eu irei falar hoje, quando eu fizer essa super análise desse filme. Mas eu quero saber a opinião de vocês, então deixem aí nos comentários o que vocês acharam dele. Se ajeitem aí na cadeira, peguem um morango do amor e simbora falar de Amor Bandido. O longa é dirigido pelo Jonathan Eusébio, que marca a sua estreia na direção, mas trabalhou na parte de acrobacias de alguns filmes bem famosos, e o roteiro ficou a cargo de 3 pessoas, o que eu nunca acho que é uma boa ideia. Na trama, nós teremos o Marvin, um homem que tem um passado obscuro, mas que tenta de todas as maneiras seguir em frente no seu emprego que ama, o de corretor de imóveis. Porém, quando Rose retorna dos mortos, ele terá que enfrentar o seu passado que deixou para trás. Mas o que você não pode deixar para trás é o like nesse vídeo, então se estiverem gostando deste conteúdo, deixa o like aí. E aproveita também para se inscrever no canal e ativar o sininho, assim vocês não perdem nenhum conteúdo maravilhoso que eu for trazendo para vocês. Logo de cara eu vou falar sobre as cenas de ação desse filme, que para mim é o ponto alto dele e também a única coisa que eu verdadeiramente gostei nele. Enquanto estamos nas cenas de ação, o filme ele consegue se desenvolver e criar coisas bem interessantes. Então nós vamos ter de fato ótimas lutas que são realmente bem criativas. Tem uma coisa que eu gosto em cenas de ação, que é quando a montagem ela não é tão picotada assim. Você consegue entender como cada personagem está lutando, o que cada personagem está fazendo, e isso me agrada demais, e o filme ele vai conseguir utilizar muito bem isso nas partes de ação. Ele vai posicionar também a câmera em alguns lugares um pouco diferentes em algumas lutas, né, brincando um pouco com esses momentos mais de ação, porque ele vai tentar atrelar este gênero a também o gênero da comédia, porque este filme é um filme de ação, mas também com uma comédia. Então nós vamos ter um momento ali em que tá acontecendo realmente essa porradaria franca ali, esse tiro, esse soco na cara e tudo mais, mas ele vai colocar a câmera em um local diferente e ele vai conseguir passar essa sensação cômica através deste elemento. Além, claro, também de momentos cômicos durante a própria luta, né? Momentos cômicos dos personagens durante as lutas, o que em alguns momentos vai me lembrar bastante alguns filmes mais clássicos do Jackie Chan, tipo quando ele vai bater em algo e machuca a mão dele, sabe? Esse tipo de coisa, sempre que eu vejo acontecendo, eu sempre atrelo muito aos filmes do Jackie Chan, sabe? Não sei porquê. Acho que é porque tem muito disso nos filmes dele, né? E esse tipo de coisa, de fazer essa ação com comédia, me agrada bastante. E o filme, ele consegue fazer isso nas partes de ação. Porém, quando nós vamos para outros elementos, né? Quando a gente sai dessa parte de ação, aí pra mim o filme ele não cai, ele despenca. The job, of course. E tudo bem, vocês podem e devem discordar de mim, e espero que vocês façam isso aí nos comentários pra gente trocar essa ideia sobre o filme. Mas pra mim, tudo que não está relacionado à parte de ação em si não funciona tanto aqui nesse filme do Jonathan Eusébio. Nós vamos ter essa parte mais cômica atrelada ao personagem do Ke Huy Quan, que é muito carismático e tenta segurar o filme. E a gente sabe que ele é um ator muito carismático, né? A gente viu ele ali no Oscar, a gente viu ele em Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo. Ele é um ator carismático, mas mesmo ele não consegue segurar o filme inteiro. Além desse ator, nós vamos ter o par romântico dele também, que é a Ariana DeBose, né? No caso, o par romântico é a Rose, né? A personagem da Ariana DeBose. Ela é uma atriz também ganhadora de Oscar, uma atriz que já se provou uma atriz boa ali. Ela fez West Side Story, se eu não me engano, é por conta desse filme que ela ganha o Oscar, canta muito bem também, manda muito bem. Mas pra mim, neste filme, ela está muito caricata, assim como os outros personagens desse filme também estão completamente caricatos. Eles parecem mais uma emulação de um personagem do que de fato um personagem. Não parece que eles estão interpretando algo, sabe? Parece que eles estão fingindo, não sei. E assim, eu creio que isso pode ter sido a intenção do filme, né? Criar esses personagens mais caricatos mesmo. Só que eu acho que tem uma linha tênue ali entre você criar personagens caricatos e mesmo assim eles serem personagens legais, do que você criar personagens muito caricatos e meio que sair do controle isso, sabe? E eu acho que esse filme aqui, ele
ele cruza essa linha como o Toretto cruza a linha, uma linha de chegada ali. Ele vai muito pra frente, tá ligado? Sem contar que esses dois personagens não tem química nenhuma, né? O Ke Huy Quan com a Ariana DeBose não tem química nenhuma. E uma coisa que eu acho engraçado, né, que eu vim notando ao longo de alguns filmes aí que eu vim assistindo esse ano, principalmente é um filme que eu assisti semana passada e esse, que é que muitos filmes têm esse personagem, né, esse homem mais velho, e ele se relaciona com pessoas ali, com mulheres muito mais novas do que ele. Semana passada eu fiz um vídeo sobre Missão Resgate e Vingança, e o ator principal é o Liam Neeson, né, que ele tem 30 anos a mais do que o par romântico dele nesse filme, que é a Fan Bingbing. E assim, sem etarismo aqui, tá? Mas eu acho muito interessante a gente analisar isso, né? Porque o Ke Huy Quan, ele tem 20 anos a mais do que a Ariana DeBose, sabe? E o Liam Neeson, ele tinha 30 anos a mais do que a atriz que fez o par romântico com ele no filme. E isso nunca acontece ao contrário. Nunca nós vamos ver uma mulher de 60, 70 anos fazendo par romântico ali com um homem de 30, 40 anos, sabe? Como eu disse, sem etarismo não vejo problema nenhum em uma pessoa se relacionar com outra e ter uma diferença de idade, assim, de 10, 20, 30 anos, desde que sejam maiores de idade, pontuando desde que sejam maiores de idade, pelo amor de Deus. Só que eu acho engraçado, né? Eu acho isso uma coisa meio estranha, né? A gente tem que falar sobre isso, porque isso não acontece ao contrário. Lógico, pode ser que aconteça em alguns filmes, mas a gente vê isso muito mais sendo atrelado a homens se relacionando com mulheres muito mais novas, né? Não sei se vocês já pararam pra pensar nisso. Se vocês já tinham pensado nisso, comentem aí embaixo, vamos trocar essa ideia. Se vocês acham que isso é problemático, se vocês não acham, se vocês acham que eu só tô sendo maluco aqui, comenta aí, vamos trocar essa ideia. Como eu disse, não tem problema nenhum pessoas se relacionarem com idades diferentes, só estou dizendo que isso acontece muito em Hollywood, principalmente, desses atores que são muito mais velhos se relacionarem com mulheres mais novas, só que o contrário, isso já não acontece, né? Inclusive, veja um vídeo que eu fiz sobre Missão Resgate e Vingança, que tá um vídeo também bem show, viu? Vocês vão gostar, eu tenho certeza. Mas voltando para a parte da química, né, desses personagens, nós vamos ter o Corvo e a Ashley, que era a assistente do Marvin. Eles, aos poucos, vão criando ali uma paixão incandescente pelo outro ali. Ela vai se apaixonando pelos poemas que ele escreve e ele vai se apaixonando por ela entender os poemas dele. É uma coisa realmente ali maravilhosa, né? Não é tão maravilhosa assim, mas pelo menos esse casal que não tem tanto momento assim, não tem tanto tempo de tela assim, consegue ser um casal que tem muito mais química que o casal ali principal, né? O que é maluquice, mas tá bom. Esse casal, ele começa ali de uma maneira meio cômica, né? Parece que tá fazendo piada com isso, só que de repente eles vão indo por um caminho um pouco mais sério, sabe? E o filme, ele tem todo isso de tentar falar sobre você seguir os seus sonhos, você fazer o que você ama, sabe? Ele fala muito sobre isso, né? Sobre você achar algo que você tem uma paixão, que você ame de verdade e fazer aquilo. Eu acho essa ideia muito interessante, só que eu não acho que o filme ele consiga aplicar tão bem isso na sua narrativa, sabe? Porque eu acho que quando chega no final do filme, a gente não tá com essa ideia mais na cabeça, a gente não tá mais com isso, assim, com essa crítica que o filme quer fazer, com esse comentário que o filme quer fazer sobre você encontrar algo que você ame e você seguir a sua paixão. Eu tô seguindo minha paixão aqui, tô fazendo um vídeo pra vocês aí, então não esquece de deixar o like aí, né? Já fazendo o jabá aí. Mas assim, é importante de pontuar também que por mais que eles tenham uma química melhor do que o casal principal, não é nada muito espetacular também. É um casal que começa cômico, como eu falei, e depois ele vai se tornando algo ali um pouco mais sério, mas assim, não tem profundidade nenhuma aqui, não tem nada muito complexo. E também não precisa ter, né? Essa que é a verdade. No one's ever. E isso é uma coisa muito interessante da gente pontuar, uma coisa importantíssima realmente, porque nós vamos ter sim uma história sendo contada. Nós temos uma premissa que é a Rose ter sumido, porque o irmão do Marvin, que é o Knuckles, que é um nome ali do irmão do Sonic, ali do personagem do Sonic, agora todo mundo vai me matar agora porque eu falei que é o irmão do Sonic, mas enfim, ele, o Knuckles, ele é líder de uma máfia, a qual a Rose trabalhava e roubou o dinheiro dele. Então o Knuckles pediu a cabeça dela, e aí o Marvin, ele se encarregou disso, né? Ele falou, não, eu vou lá, eu mato ela, enterro ela e a gente esquece isso, deixa pra lá, né? Porém, na verdade, ele não matou a mulher, ele fingiu que ela morreu pra que ela conseguisse fugir, porque na verdade ele era completamente apaixonado por ela. E aí após isso, né, ele falou pro irmão dele que ele queria sair, ele sai e depois vira corretor de imóveis e continua a vida dele. E assim, a premissa ela pode ser básica, mas eu já vi muitos filmes com premissas básicas fazerem coisas muito interessantes. Você consegue ter uma história simples e contá-la de uma forma muito boa.
às vezes até espetacular. Porém, esse filme aqui, ele parece não conseguir fazer isso, porque ele é muito curto, então ele não consegue achar tempo para desenvolver todos os aspectos que ele quer, para criar personagens bem desenvolvidos, até porque ele vai querer dar um tempo de tela para cada um desses personagens secundários. E ele não vai dar o tempo de tela ideal para a trama principal, porque ele vai escolher tentar ali desenvolver um pouco mais aqueles outros personagens, mas na verdade ele não desenvolve tanto, e aí fica meio que nisso, fica naquele chove e não molha. Então nós vamos ter o Merlot, né, que é um dos capangas ali do Knuckles, que inclusive estava traindo ele, né, porque ele estava no plano da Rose para que juntamente com o Kip, que era o contador do Knuckles, conseguissem ali roubar o dinheiro ali do Knuckles, né, roubar milhões de dólares ali do Knuckles. Se eu não me engano era 4 milhões de dólares, o que deve ser uma grana bem legal. Não, o que deve não, o que é uma grana bem legal. Porém, eles forjaram que a mulher tinha feito tudo isso sozinha, colocando a grana dentro do carro dela. E aí o Knuckles descobre, e aí acontece tudo aquilo que eu já comentei. Então, após isso, o Marlo, ele se torna o braço direito do Knuckles, porque antes quem era o braço direito do Knuckles era a Rose, né? E esse era o plano dele desde o princípio. Lógico, ele ficou com 2 milhões de dólares ali, né? Ele deu um pouco pro Kip, mas ele ficou ali com 1,5 milhão de dólares ou 1 milhão de dólares ali pra ele. Mas o plano dele desde o início era se tornar o braço direito do Knuckles. E além desse capanga, nós vamos ter capanguinhas ali, né? Que são os patifes do Marlo, que é o Kings e o Otis. Eles funcionam realmente como capangas do capanga. E aí sabe aquele meme lá que é tipo, a trama do Phineas e Ferb e aí a subtrama do Perry e Ornitorrinco? É basicamente isso que acontece nesse filme aqui. A gente tem a trama principal e a gente vai ter a subtrama ali do King e do Otis, porque nós estamos no Dia dos Namorados e o Otis, ele brigou com a esposa dele. E aí vai acontecendo algumas coisas ali ao decorrer do filme, ele vai se declarando pra ela, vai tentando fazer as pazes ali, né, tudo através do celular ali, com o King também soltando algumas piadas e tudo mais. E eu acho esse um caminho um pouco perigoso, né, porque o filme, ele vai ter um tempo de tela pra esses personagens, mas não vai ser um tempo de tela tão grande assim, até porque o filme é curto, o filme tem 1h28, 1h29. Então, ele não pode mostrar tanto desses personagens, porque senão a trama principal vai ficar sem tanto tempo de tela, sabe? E o que acontece, de fato, isso vai acontecer no filme. Porém, existem muitos filmes que conseguem mostrar pouco dos personagens e mesmo assim conseguir desenvolver eles muito bem. Só que esse filme, ele não consegue fazer isso, né? Salvo alguns momentos ali, tem um momento ou outro em que o King, ele faz alguma piada muito interessante ali, realmente é uma parte mais cômica ali. Realmente tem essa parte ali mais cômica nesses dois personagens, e em alguns momentos isso funciona, em outros momentos não funciona tanto. E voltando a falar do Marlo, desde o começo do filme parece bem óbvio que ele estava metido em tudo isso, mas isso não chega a ser um problema, não chega a ser algo negativo, porque eu acho que o filme, ele não tentou esconder que ele tinha culpa no cartório. Já o Knuckles, ele tinha tudo para ser um vilão legal, pô, ele tinha tudo para ser realmente um vilão bem interessante ali. Tem um momento em que ele tá junto com o chefe ali do seu irmão, né, do Marvin, é um momento interessante ali, tem uma coisinha interessante, uma coisinha legal ali e tudo mais. Então ele tinha tudo para ser esse vilão mais interessante, esse vilão bem desenvolvido e tudo mais. Só que no final das contas ele se torna mais um vilão muito caricato. E aí volta naquilo que eu falei sobre o filme escolher fazer isso de propósito, né? Só que eu acho que ele se passa um pouco, sabe? Eu acho que ele fica muito mais caricato do que a proposta do filme, entende? Mais ou menos o que eu tô querendo dizer? No final das contas, esse filme, ele me parece muito um John Wick, né? Aquela mesma base do John Wick ali, né? Que não foi ele que criou essa base, mas ele repopularizou, vamos dizer assim, nos últimos anos aí, de ter um homem que era um assassino de aluguel, um homem que matava muita gente, mas ele deixou isso tudo para trás. Porém, mesmo que contra o seu gosto, né, contra a sua vontade, ele vai ter que voltar à ativa e matar muita gente. Eu acho que o filme, ele tenta ir nessa vibe do John Wick, mas ele tenta puxar também um pouco mais pro lado da comédia. Enquanto o John Wick, ele, tudo bem que o John Wick, ele não é 100% sério, mas ele tem uma seriedade ali. Enquanto isso, esse filme, ele tenta puxar um pouco mais pro lado da comédia, do humor. Só que eu não acho que o filme, ele consiga fazer isso sem estar atrelado aos momentos de ação. Um filme que faz isso muito bem, que eu acho que ele faz isso muito bem até em momentos fora da ação, é o filme Anônimo, que vai utilizar basicamente também essa premissa, né, de ter esse homem aí que, pô, no passado ele matava muita gente, se aposentou, só que ele volta ativa por conta de algum motivo e tudo mais. E aí esse filme, ele consegue utilizar isso durante todo o seu filme. Então não é só nos momentos de ação, nos momentos fora da ação ele também consegue fazer essa parte mais cômica. Enquanto este filme aqui, eu acho que ele não consegue fazer isso se ele não estiver atrelado à parte de ação.
E esse filme ele não é tão engraçado assim, mas uma coisa que também não é nada engraçado é quando um hacker invade a sua máquina e rouba todos os seus dados. Por isso eu venho apresentar para vocês o excelente serviço da NordVPN. Isso mesmo, galera, a NordVPN já é parceira aqui do canal já faz alguns meses e ela vai proteger o seu computador e também o seu celular e não deixar nenhum hacker engraçadinho entrar e acessar os seus dados. Fora que com a NordVPN, sempre que você entrar em um site malicioso, aquele site fraudulento, a NordVPN irá te notificar para que você saia o mais rápido possível e garanta a integridade da sua máquina. Com o meu link que está aí na descrição, vocês garantem 70% de desconto no plano de 2 anos. Galera, está uma pechincha. Fora que vai te ajudar também a acessar muitos catálogos de filmes mais amplos em serviços de streamings que vocês já assinam. Isso é muito importante para quem é cinéfilo, para quem é amante da sétima arte, né? O catálogo no Brasil, ele é muito reduzido, então com a NordVPN você consegue mudar a sua localidade e acessar muitos filmes novos que tem em outros países, mas não tem aqui no Brasil. O link vai estar aí na descrição, aconselho demais que vocês acessem e vejam que a NordVPN pode proporcionar para vocês. Agora vamos voltar para o vídeo. No final das contas, Amor Bandido é um filme de ação competente que enquanto está nos momentos de luta consegue se sobressair, mas ele não consegue ter o mesmo desempenho em outros aspectos, principalmente em contar a sua história e também criar personagens que sejam marcantes. Mas é como eu disse, vocês podem discordar de mim e espero que vocês comentem aí embaixo a opinião de vocês. Assim a gente pode trocar essa ideia maneirinha sobre esse filme aí, que vocês talvez possam ter gostado. Eu não gostei tanto, mas vocês podem gostar. Não esqueçam também de deixar o gostei nesse vídeo se gostaram do conteúdo, que ajuda bastante o canal, sem contar que é uma métrica interessante para saber que vocês querem cada vez mais conteúdos. Se inscrevam no canal e ativem o sininho, assim vocês não perdem nenhum conteúdo maravilhoso que eu for trazendo para vocês. Me sigam nos outros perfis, porque lá nós temos conteúdos maravilhosos, conteúdos curtos para vocês. O link está aí na descrição para vocês. Vejam os outros vídeos do canal que também tem muita coisa interessante. Compartilhe este vídeo aqui com os seus amigos e eu só posso agradecer a todos que ficaram até aqui. Muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!